tudo beleza? Olha quem tá aqui, sou eu mesmo, professor William Dornella. Olha só, você aí do outro lado, já quero desejar bom dia, né? Porque sabadão é um dia que muitas vezes as pessoas elas tiram para descansar, ou até para poder colocar a casa em dia, não é? Colocar aquele estudo que de repente aí estava atrasado, enfim. Algumas pessoas trabalham ainda no sábado, são tantas coisas, cada um acaba tendo um sábado ali diferente. Mas hoje uma coisa nos uniu, não é? Que é o desejo efetivo de se tornar aprovado. E olha, a gente já tá ali no mês 9 de 2024, agora de setembro, hoje então é dia 14, mas ainda dá tempo, viu? Tem gente que fala assim, essa meta aqui, ó, vou colocar para poder começar em 2025. Posso falar uma coisa para você? Comece agora, não fique deixando para depois não. O mais importante é você começar. E aí em 2025 você já vai ter iniciado esse seu projeto, tá? Como assim, William? Vamos imaginar que não tem edital ainda para o seu estado, para o seu município. Aí você fala, como não tem edital? Vou aproveitar o restante do ano aqui. Não, de forma alguma, tá? Já comece agora mesmo a se preparar. Eu sei que muitas pessoas não dão este primeiro passo, primeiro, porque não sabem por onde começar. Não é verdade? Às vezes as pessoas elas não sabem. Você chega numa live e você fala assim, nossa, eu até entendi, eu gostei da live, eu gostei daquilo que o William falou, nossa, entendi tudo que o professor Carlinhos, o professor Fernando, o professor Guilherme, todo mundo aqui dos pedagógicos. Mas você, quando termina a live, você fala, e agora? Para onde é que eu vou? Não é? Pois é, então, hoje nessa aula, eu vou trazer para vocês um pouquinho da nossa metodologia por trás dos bastidores, o que a gente faz questão de trazer em todas as aulas que a gente, então, ministra, tá? Vou explicar para vocês, então, do nosso método, vou trazer algumas dicas, tá? Vou pedir para você poder limpar a cabeça agora, tá? Esquece o celular, as distrações aí e tenta focar em tudo que eu vou falar. E ó, ao final ainda vou resolver questões nesse sabadão, porque você sabe, né, que não adianta só vir aqui com dicas, mas a gente tem que ter questões, e hoje a gente tem questões que foram aplicadas este ano, em 2024. Tudo bem? Vamos aqui comigo então? Olha só, eu coloquei essa primeira perguntinha aqui, que significa então, como começar a estudar agora ainda em 2024, não é? Porque muitas vezes a gente se faz essa pergunta, será que vale a pena eu começar a estudar agora? Será que eu deixo para depois? Gente, é só você fazer uma conta bem simples. Quem começar a estudar agora já vai ter 3 meses e meio, dá o quê? 105 dias, pelo menos, né? À frente de quem começar em 2025. Então, ó, você vai estar muito à frente. Tenta pensar numa pista de corrida. E aí muita gente vai largar do mesmo lugar, que é 2025. Você já vai largar lá na frente. Você já estudou alguns conteúdos. E principalmente porque você já aprendeu como você aprende, você já fez alguns mapas mentais, já resolveu questões. Então, tudo isso vai ser muito importante, tá? Vamos começar aqui com algumas dicas. A primeira dica que eu trouxe para vocês é o aspecto ligado à teoria. Muita gente tem preguiça de estudar teoria, fala assim, aula teórica, nossa, eu não quero. Mas, gente, olha só, todo mundo para poder chegar à prática, né, precisa ter um fundamento teórico ali muito claro e muito embasado, viu? Então, não negligencie a teoria. A teoria eu diria que é o primeiro passo, especialmente porque vai ser entendido como essa etapa fundamental para você se preparar para concursos públicos. Durante a teoria que você vai fazer a compreensão do conteúdo. William, mas como é que eu posso estudar aí a teoria? Vou colocar algumas dicas aqui para vocês. Ó, por exemplo, por meio das videoaulas. Então, ó, tem muita videoaula no YouTube, tem cursos nossos, tem cursos de outros professores. Videoaula é uma excelente metodologia, tá? Ó, uma das que eu mais gosto, inclusive. Tem gente que gosta mais de aprender por meio de PDF. Também é uma excelente oportunidade aí de você aprender por meio da leitura. Tem mais uma que é quando você fala aqui, por exemplo, dos audiobooks. Gente, tem gente que gosta, né, de ouvir ali audiobooks. Posso falar uma coisa para vocês? Eu, né, durante muito tempo, achava assim que a história de audiobook não funcionava ali e tal. Mas, ó, funciona pra caramba. Principalmente para quem, entre aspas, né, perde tempo com o trajeto. Às vezes eu preciso me deslocar daqui do estúdio, sei lá, para um outro lugar, vão ser 40 minutos. Gente, você vai ouvindo ali, ó, alguma coisinha, vai ouvindo ali um pedaço de uma aula, algo que você não precisa ficar
com tanta atenção sobre aquilo, algo que você não precisa fazer anotações e você então está otimizando o seu tempo. Olha aí. Tá na academia, né? Tá fazendo aquela esteirinha lá e tal, alguma coisa. Coloca lá a videoaula para você assistir. Ah, professor, é muito mais legal assistir o último capítulo da novela. Eu sei, mas aproveita esse tempo que você tá ali, ó. Bom, o ideal é que você não estude ali quando você está fazendo uma caminhada, quando você está na esteira, porque sua atenção pode estar focada em outra coisa, seu corpo não está 100% prestando atenção naquilo. Mas, ó, tem aquela frase, antes não tão perfeito do que não feito, né? Então, assim, é melhor você fazer, é melhor você assimilar 50%, 60% daquele conteúdo do que você não fazer nada. Às vezes é o único tempo que você tem. Eu, recentemente, estava querendo assistir umas coisas e eu não tenho tempo no meu dia também, bem corrido. E eu tava aproveitando esse tempo de atividade física, então eu colocava ali, ó, na esteirinha. E quando eu ia pra academia, quando eu tava dirigindo, eu ia ouvindo. Então, assim, levei alguns meses, mas concluí o que eu queria ver. A ideia, então, é exatamente essa, aproveitar esses tempos, tá? Muita gente também fala o seguinte, William, e os PDFs? Como é que eu faço para eu poder ler ali, não é? O ideal é que você tenha um momento no seu dia, por exemplo, você fale, agora é o horário que eu vou estudar. Todo sábado de 8 às 9, não é? Então, você vai estudar. Ah, mas só sábado não resolve, você sabe, né? Então, eu vou estudar todo dia de 8 às 9. Vamos imaginar, seja 8 às 9 da manhã ou da noite. E você vai lendo aquilo ali. Se você não tem este tempo, você vai ter que encontrar os tempos escondidos na sua agenda. Como assim? Gente, se você parar para poder pensar quanto tempo a gente fica na nossa vida esperando alguma coisa, né? Ó, vamos imaginar que você está ali esperando uma consulta. Pega lá seu PDFzinho e vai lendo aquilo ali, não é? Se você tem, pode ver no celular ou se você imprimiu. De repente, você está esperando, sei lá, um restaurante, alguma coisa, né? Está esperando o seu filho terminar de se arrumar. Gente, ó, esses pequenos minutos, esses pequenos ajustes, eles podem fazer muita diferença. De novo, o ideal é que você tivesse uma carga horária falando assim, ó, vou estudar 3 horas por dia, por exemplo. E aí você vai estudar aquelas 3 horas e depois você não vai precisar mais estudar picado assim. Mas se não tem como, aproveite esses momentos, aproveite essas janelas escondidas, né? Porque isso vai fazendo com que você cada vez vai ficando mais focado e imerso ali no seu sonho, viu? Ó, essa teoria ela é o alicerce que vai sustentar toda a prática, então não tem como a gente pensar em aprovação sem que você tenha essa teoria dentro de cada uma dessas nossas possibilidades. O que mais que a gente vai pensar dentro das nossas ideias e dentro de todas essas nossas características? Aqui a gente deve também dominar a teoria para poder ajudar a interpretar e também para aplicá-la, especialmente em áreas da educação, em que a gente pudesse compreender a legislação, envolver as práticas, tudo isso entendendo como essencial. Um outro ponto que a gente também deve pensar é sobre, então, os fundamentos teóricos ligados ali à melhoria do desempenho a partir das questões objetivas e também das redações. Tem gente que é muito acelerado e fala assim, eu já ouvi falar desse tema, eu vou direto para as questões. Por exemplo, né? Imagina se essa live aqui hoje fosse direto para as questões. Muita gente fica nessa ansiedade. Só que calma, para você acertar as questões, você tem que ter um fundamento teórico. Você não pode pular etapas. Você já nasceu e foi direto lá para o ensino médio? Não. Você vai fazer educação infantil, foi para o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, até você chegar no ensino médio, né? Porque são etapas que são importantes. Então, ó, vivencie tudo isso, tá? Se você tem um planejamento eficiente, você não vai ficar tão ansioso assim. Porque você fala, eu tô muito querendo fazer exercícios de LDB, mas ó, de acordo com o meu planejamento, acho que o exercício de LDB eu vou fazer daqui 2 semanas, porque eu vou gastar essa semana aqui agora para envolver e fazer e ter entendimentos teóricos sobre isso. Então, é muito importante você ter clareza de para onde é que você está indo, tá? Outro ponto que a gente tem, passos para um estudo teórico eficiente. Como é que vai funcionar, professor? Essa é a nossa característica mais apropriada, especialmente quando a gente vem falar sobre uma teoria eficiente dentro de todos esses nossos apontamentos. Primeira delas que a gente vai, então, pensar dentro de tudo isso. Quando a gente fala de uma leitura eficiente, sabe o que significa, gente, dentro de cada uma das nossas possibilidades? Primeiro,
A gente está falando aqui de uma leitura ativa. Leitura ativa é aquela leitura, então, em que você vai fazer anotações, em que você vai grifar pontos importantes, que você vai usar técnicas de fichamentos, mapas mentais, ter tudo organizado ali de forma visual. Isso é muito importante, isso contribui certamente para que a aprendizagem ela não se dê apenas de forma passiva. Mas olha que é uma aprendizagem passiva. Aquela que eu estou falando aqui na live, você está entendendo tudo. Só que amanhã, se alguém te perguntar, você fala assim, é mesmo, né? O William falou isso. Falou. Daqui de uma semana, você já não lembra mais nada. Por quê? Porque a nossa memória, ela vai, se esgotando, né? É como se fosse um HD. Se você não ficar lembrando aquilo o tempo todo ali, uma hora você vai esquecer. Então a gente precisa trazer isso para a leitura ativa, tá? Outro ponto, a divisão em blocos de estudo. O que é isso, professor? A divisão em bloco de estudos. Não tente absorver todo o conteúdo de uma só vez. Isso também é um erro clássico, tá? Divida, gente, em blocos menores, organizados por subtemas. Um exemplo. Hoje eu vou estudar LDB. Que legal. Só que você vai conseguir estudar LDB toda hoje? Não vai, gente. LDB tem mais de 100 artigos. Essa semana inteira a gente vai falando de LDB aqui no canal. Dividir em subtemas. Segunda, vai ser LDB só educação infantil e princípios. Terça, só ensino médio, que já é muito grande. Quarta, vou estudar as modalidades e o ensino fundamental. Então, assim, em subtemas, tá? Em subtemas. Você vai pegar aquela legislação, aquele conteúdo, você vai particularizar tudo isso. Um exemplo, então, olha aí, como eu falei para vocês, é você, então, começar pela Constituição, depois passa pela LDB, terminando nos princípios e nos planos. Tem essa organização, de novo, uma organização de forma eficiente. Uma outra dica aqui para vocês, gente, lembrando que todas essas dicas aqui são dicas comuns, tá? Que a gente observa muitos alunos errando dentro de todas as nossas possibilidades, dentro desses acompanhamentos, e aqui a gente vai reunindo então essas técnicas. Estudar apenas mentalmente pode ser insuficiente. Posso falar uma coisa para vocês aqui, Tem muito aluno que fala o seguinte, vou assistir a aula ali. Aí a pessoa realmente fica só assistindo a aula, né? Não anota nada, não anota nada. E aí, quando o aluno depois vai para o momento da revisão, cadê? Você tá anotado só aqui, não é? Gente, então, é muito importante que você materialize aquilo que você está estudando. Materializar aquilo pode ser por meio de um resumo, pode ser por meio de um mapa mental, mas escrever é muito importante. Bom, eu já vi uma pessoa que eu sigo, que é de outra área, falando dessa mágica de escrever, né? Ela diz que quando você pega uma caneta e você escreve aquilo ali, e principalmente quando você escreve de caneta azul, aí eu não sei por que ela falou azul, né? O seu cérebro tende a guardar mais aquela informação, porque é você fazendo, né? Alguém fala uma receita para você, ok. Aí agora você vai lá e faz aquela receita. Não fica mais tempo ali na sua cabeça? Então, essa é a ideia muito importante quando a gente vem falar de se conectar dentro dessas possibilidades, sobretudo no aprender fazendo. Tornar algo claro, tornar algo visível. Isso é essencial para que a aprendizagem ela aconteça, tá? Essa é uma técnica muito eficiente para que a gente possa organizar e consolidar as informações, sobretudo a partir dessas características dos mapas mentais. Vamos lembrar ainda, tá? Que estes ajudam a transformar o que está na cabeça em algo visual, trazendo mais clareza e principalmente mais retenção do estudo. Gente, então anote. Bom, eu já acompanhei muitos alunos, inclusive na mentoria, os alunos falam assim, William, se eu assistir uma aula de meia hora, eu gasto meia hora, né? Agora, se eu tiver que fazer mapa mental, aí vai mais tempo, eu não tenho tempo para isso. Deixa eu te falar uma coisa, é melhor você ir devagar, fazendo seu mapa mental, e talvez, você não vai assistir 4 aulas hoje, assista 2, mas faça seu mapa mental, do que você assistir as 4 e depois não guardar nenhuma dessas informações. Entende? Então é muito importante a gente ter a consolidação prática disso dentro de cada uma dessas vertentes. Outro ponto que a gente vai ter é esse daqui, Por que escrever é essencial no estudo? Por quê, hein, gente? Primeiro,
Porque vai te ajudar, então, a fixar melhor o conteúdo. E essa fixação, ela é importantíssima, porque na hora da sua prova você vai precisar lembrar dessas informações e melhora também a sua compreensão. Quando você escreve alguma coisa, a gente normalmente escreve aquilo que faz sentido pra gente. Escrever não é copiar, tá? Aí eu vou copiar o slide aqui, aí você não tá aprendendo nada. Ouvir o professor falar, agora escreve com as suas palavras, ou com aquela palavra que você achou que é muito importante que o professor falou. E isso vai trazendo, então, mais entendimento e vai fazendo com que você prove a você mesmo que você compreendeu aquilo. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, né? Não tem como eu ensinar alguma coisa para uma pessoa sendo que eu não sei aquilo. Como é que eu vou sentar nessa bancada aqui e vou falar, por exemplo, de raciocínio lógico? E eu não sei de raciocínio lógico, né? Não tem como. Então, você não vai conseguir escrever alguma coisa com as suas próprias palavras se você não tem conhecimento disso, tá? Então, ó, primeira dica que eu trouxe para vocês tem a ver com a teoria. Não negligenciem a teoria. É muito importante todo o aspecto teórico. Segunda dica que eu trouxe para vocês, produzir o seu próprio material. É muito legal você baixar os materiais, as lives todas, baixar mapa mental, baixar um monte de coisa. Ó, muito bom. Isso tudo ajuda muito. Mas você tem que produzir o seu. Uma dica, se você gosta muito dos materiais que a gente produz, imprime eles e construa o seu a partir deles. Você fala assim, já tem escrito aqui o que o William falou, então vou só grifar, vou acrescentar mais informações. Mas escrever ali por cima, construir o seu material, isso vai te ajudar muito e vai fazer com que, inclusive no momento de revisão, vai te ajudar, então, a dar uma olhada nesse material. Tem mais uma dica aqui que eu trouxe para vocês, que é isso aqui, ó. A importância de fazer exercícios. Perceba que tá em ordem, tá? Eu não coloquei já começar por exercícios. Por quê? Como é que eu vou começar fazendo exercícios se eu não tenho entendimento teórico disso? Então, a resolução de exercícios é uma etapa que deve ser respeitada a partir de cada um desses nossos apontamentos. Bom, vamos para lá para a gente poder trazer mais uma possibilidade dentro de cada um desses nossos sentidos apropriados dentro da nossa forma. Olha só, fazer exercícios é uma etapa fundamental para a aprendizagem, para a preparação para concursos. Então, não negligencie fazer exercícios de forma alguma. Minha dica aqui para vocês, tá? Para quem puder e fala assim, nossa, William, eu quero muito ficar atento dentro de cada uma das nossas possibilidades, seria esta, tá? Uma diquinha muito importante. É você, então, trazer, dentro das nossas possibilidades e dentro dessas questões assim, então, mais amplas, de se levar, dentro de cada um desses apontamentos, uma meta de questões. Coloca uma meta. Ó, fala o seguinte, todos os dias eu vou fazer pelo menos 20 questões. E aí pronto, tá? Mas faça um número de questões ali. Isso vai ser muito importante. Outra ideia é que você vai resolver questões, tá? Porque resolver questões não só ajuda a fixar o conteúdo teórico, como também melhora o raciocínio lógico, a capacidade de interpretação e também a familiaridade com o estilo de prova da nossa banca organizadora. Então, não deixem de trazer esses apontamentos, não deixem de buscar cada uma das nossas questões, tá? De se fazer questões. Gente, por exemplo, eu sempre acho que esse é o melhor exemplo para você visualizar, né? Vai ter um jogo lá da Copa do Mundo, sei lá, uma outra coisa em que a gente tem dois times ali, duas seleções competindo. Uma seleção tem que conhecer a outra. Para quê? Para você já saber quais são as artimanhas, para você saber quais são as técnicas que são utilizadas, onde é que normalmente tem um vacilo daquela pessoa, não é? Então, por que você não vai conhecer qual a técnica que a banca utiliza? Quais são as palavras mais recorrentes que aquela banca usa? É muito importante que você conheça exatamente o que a banca faz, tá? Essa banca aqui, ela sempre cobra literalidade. Essa banca aqui sempre usa a palavra exclusivamente. Então, quanto mais questões você fizer da banca, mais você vai conhecer o seu inimigo. Tudo bem? Olha lá, ó. Vai fazer exercícios. Primeiro, que exercícios é uma forma essencial para você fixar o conteúdo, ou seja, guardar na sua mente o conteúdo mesmo. Isso vai ser muito importante, tá? Isso vai, então, trazer os nossos aspectos para que a gente possa reforçar os conceitos. Isso é muito importante e, é claro, aumentar a retenção dentro de todas essas nossas possibilidades.
Como assim, professor? Aumentar a retenção, em que a gente possa, então, guardar essas perspectivas a partir de cada um desses nossos apontamentos. Então, isso vai ser muito importante quando a gente vem trazer todas essas nossas ideias, tá? O que mais, professor, que a gente vai buscar aí? A identificação de lacunas. E aí, como que é isso, professor? Aqui, os exercícios, eles vão permitir isso aqui, ó, identificar as áreas em que você tem mais dificuldade e também, ó, ajudar a focar os pontos que precisam de revisão. Então, essa identificação das lacunas, elas são essenciais, porque vamos imaginar, essa semana eu fiz só questões de LDB e eu vi que eu errei pra caramba, é uma lacuna. Então, você precisa voltar lá na teoria da Lei Diretriz e Base da Educação. Então, essa questão de quando a gente fala sobre exercícios, isso é essencial, tá? E ó, fazer exercícios não é só sair jogando os exercícios assim não, tá? É você fazer e observar por que você tá errando, por que você tá acertando cada um deles. Assim é uma forma de aprendizagem. Bom, e tem aí o controle de tempo. Gente, vocês viram agora, por exemplo, né, teve a prova do CNU e muita gente falando que achou pouco tempo pela manhã para que você conseguisse fazer todas as questões e mais a redação. Então, ao longo da sua preparação, você precisa fazer isso, você precisa treinar, você precisa falar quanto tempo eu estou levando para resolver 20 questões. Porque na minha prova vão ter 80, então eu preciso me preparar para isso. Então, ó, esse controle de tempo é muito importante para que você possa adaptar o seu ritmo, se preparar para aquilo que está por vir. Isso é essencial e deve fazer, então, com que a aprendizagem ela se consolide a partir de cada uma dessas práticas, tá bom? Galerinha, ó, outro ponto que eu também quero trazer para vocês é isso aqui, ó. Como fazer e também como organizar simulados. Gente, ninguém passa em prova sem fazer questões, né? De forma tradicional, assim, não. Mas uma dica que eu tenho para vocês é essa daqui, ó. Simule a prova de vocês, tá? William, mas como é que eu faço a simulação aí da minha prova? A simulação da sua prova, ela vai ser muito importante quando a gente se atenha a cada uma dessas nossas características, quando você pega uma prova para que você possa resolvê-la, tá? Para que você possa, então, resolver uma prova anterior. Só que aí você vai simular o ambiente real, tá? Por isso eu coloquei aqui, ó, prova real. Gente, no dia da sua prova, você vai fazer a prova no computador? Não. Você vai fazer a prova no celular? Não. Então, o simulado não vale. Se você fizer pelo computador, não vale. Se você fizer pelo celular, você vai ter que fazer o quê? Imprimir. Você vai ter que cronometrar o tempo, tá? Isso é muito importante, cronometrar. Saber ali, ó, qual é o ponto de início, qual é o ponto de fim dentro de cada uma dessas nossas possibilidades. Mas, William, por que eu devo fazer simulados? Vou te contar por que você deve fazer simulados. Primeiro, porque assim você vai avaliar o seu desempenho. É só fazer simulado que você vai perceber, então, ó, qual a matéria que você está indo bem e qual a matéria que você está indo muito mal, viu? Muito mal. O que mais, professor? Olha lá, ó. A gestão de tempo, ela vai ser muito importante. Por quê? Como eu falei para vocês, no dia da prova você vai ter um tempo limite e você não vai poder extrapolar aquele tempo. Quando você faz questões, você vai ter uma noção real sobre quanto tempo você está levando para resolver efetivamente essas questões. Uma outra possibilidade também que a gente vem pontuar dentro de cada uma dessas ideias é essa daqui, ó, adaptação ao estilo da prova. Por exemplo, será que as questões que normalmente que você vai fazer ali para a sua prova são questões de certo ou errado? São questões de múltipla escolha, A, B, C ou D ou E? Então você vai se adaptar primeiro ao formato, à modalidade, mas também ao nível de dificuldade. Será que serão questões mais fáceis? Será que são questões mais difíceis? Então, tudo isso é muito importante para você trazer cada um destes nossos apontamentos. Tudo bem? Então, ó, para além disso, muita gente também fica ansiosa no dia da prova. E sem sombra de dúvidas, você fazer simulados é uma forma de você controlar a sua ansiedade. Por quê, gente? Você vai já estar treinando no dia da prova. Quando é a primeira vez que a gente faz alguma coisa, a gente fica mais nervoso, né? Ai, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que não? Agora, se você tiver
treinando, tiver a oportunidade de repetir essa experiência, certamente vai diminuir o nervosismo no dia. Isso não quer dizer que você não vai ficar nervoso. Você vai ficar nervoso sem nenhum problema, tá? No entanto, é importante você lembrar que esse nervosismo, ele tende a ser mais controlado, tá? É normal, gente, a gente ficar nervoso, é muito normal. Afinal de contas, às vezes a gente pensa da seguinte forma, né? Meu Deus, é a prova da minha vida, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, assim, tudo isso pode passar pela sua cabeça. Mas, se você estiver atento a todas essas possibilidades e essas características que eu estou trazendo aqui para vocês, certamente a gente pode ter uma outra possibilidade dentro de cada uma dessas vertentes. Belezinha, 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 belezinha? Bom, vamos para mais. Vamos agora falar sobre como é que você pode organizar o seu simulado. Você mesmo pode fazer, pegando questões, tá? Escolhendo ali o seu material, pegando questões, isso é muito importante, ou ainda cronometrando também ali quanto tempo você gasta para resolver cada questão. Uma dica que eu vejo muita gente falando assim, William, eu não tenho... Eu vejo muita gente mesmo falando isso, tá? William, eu não tenho como comprar ali um simulado. Gente, pega a prova anterior, pega as provas da banca, aí você vai lá, imprime essas provas e vai resolvendo. Você já vai estar simulando ali o ambiente de prova. Essa é uma excelente forma de a gente, então, colocar como uma possibilidade, como uma vertente para que tudo isso esteja atribuído dentro desse sentido. William, mas assim, eu peguei a prova passada, mas já mudou muita coisa. Tira aquelas questões, não tem nenhum problema, tá? Tira aquelas questões. Ou até resolva aquelas questões, mas não considere na hora de contabilizar. O importante, gente, é você fazer, é você dar o primeiro passo. Quando vocês começarem a fazer, eu tenho certeza que vai dar certo. Ó, a gente vai começar a fazer questões, mas antes, eu queria muito que você abrisse a tua cabeça para uma coisa que eu vou falar aqui agora. Primeiro, bebam água, né? Porque o Brasil inteiro, né, Jesus Clay? Tá seco. Tá seco, misericórdia. Mas, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Para passar em concurso público, tem que seguir 4 passos. Uma pessoa que quer passar de uma forma justa, honesta, vai seguir a 4 passos. Teoria. Então, assim, se você não tiver a teoria, vai dificultar muito ali a sua vida. O que mais, professor? Além da teoria, você tem que produzir o seu próprio material. Não adianta só pegar material. Ou você pular a teoria. Eu vou logo pegar o material lá do William. Não. Assista a aula teórica, faça o seu material. Mesmo que você pegue um pedaço do meu e vai acrescentando ele no seu, mas tem que ter o seu próprio. Terceiro, resolver exercícios. Fazer muitas questões. E aí, você vai fazer simulados, tá? Simulado de exercício é diferente. Eu acabei de fazer uma aula de PNE, então você vai lá e faz questões de PNE. Pronto, isso é exercício. Simulado é quando tem tudo misturado ali. Tem que ter português, tem que ter pedagógicos, legislação educacional, tá? Um ponto importante é que eu vejo muitos alunos mesmo, mas muitos, tá? Negligenciando algumas dessas etapas. E hoje eu te convido a pensar qual a nota que você dá para a sua preparação. De 0 a 10, seja sincero, né? William, eu tô dando muita nota alta mesmo pra teoria, mas exercício eu tô negligenciando, então baixa a sua nota. A ideia é que você tenha um equilíbrio entre tudo isso. Tudo bem? E ó, dadas essas dicas todas, chegou a hora da gente então ir para uma etapa muito importante, que é uma etapa de questões. Só que pra live de hoje, eu resolvi ir além, tá? O que eu fiz? Eu peguei questões só do ano de 2024. Só pra gente ver como é que as bancas estão cobrando neste ano agora. Vamos comigo então resolver essas questões? Vamos começar com a primeira questão, que vai ser uma questão aqui da banca Fundatec, lá para a Prefeitura de Capivari do Sul, para professor de séries iniciais. Aí você fala, William, mas assim, eu não vou fazer a prova para lá, eu não vou fazer a prova dessa banca. Gente, bom, não tem nenhum problema, o importante é que você acertar o conteúdo. Agora, quem vai fazer prova da banca Fundatec, além de prestar atenção no conteúdo, tem que observar as técnicas da banca. Consegue perceber então a diferença? Se você não vai fazer uma prova de lá, não tem problema. Você pode resolver as questões observando então o conteúdo. Agora, se você vai fazer uma prova ou daquela prefeitura ou daquela banca, aí você tem que observar a técnica, as repetições que a banca então traz. Vamos comigo? Olha aqui, ó. Quem acompanhou a gente essa semana inteira no canal,
A gente fez muitas aulas da LDB, da Lei de Diretriz e Base da Educação. E aqui, então, nessa questão que eu vou mostrar para vocês, vai cobrar exatamente o artigo 12 da LDB e tá lá entre aqueles 7 artigos que segunda-feira o professor Carlinhos falou, que são os 7 artigos mais cobrados em prova. Vamos começar então? Vamos começar? Olha aqui, ó. Questão de número 1 já fala assim pra gente. De acordo com o artigo 12 da nossa Lei de Diretriz e Base da Educação, a LDBEM, ou LDB, né, como alguns preferem chamar, são incumbências dos estabelecimentos de ensino, exceto... Então vamos lá. Gente, quando a gente fala da Lei de Diretriz e Base da Educação, eu vou de trás para frente aqui, para poder facilitar, mas a Lei de Diretriz e Base da Educação, ela coloca as incumbências docentes, que são dos professores, coloca as incumbências dos estabelecimentos de ensino, que são, vulgo, escolas, tá? As unidades escolares. Coloca as incumbências dos municípios, coloca as incumbências dos estados e ainda coloca as incumbências da União. Bom, aqui, esta questão citou artigo 12, estabelecimento de ensino. Então, a gente vai focar aqui, ó. O que é uma competência da escola, mas não é uma competência do professor, que está no artigo 13, que não é uma competência dos municípios, que está no artigo 11, que não é uma competência dos estados, que está no artigo 10, e muito menos uma competência da União, que está no artigo 9. Gente, então se você abrir a Lei de Diretriz e Base da Educação, tem lá as incumbências, né? Eu falei competências, mas seriam incumbências enquanto responsabilidades, tá? Que não só ente federado, né? Mas para que a gente possa organizar melhor a educação. O que cada um deve efetivamente fazer? Vamos lá então, ó. Letra A. Será que as escolas, elas devem promover um ambiente seguro? O que mais, hein, gente? Um ambiente seguro, adotando estratégias de prevenção e também de enfrentamento ao uso, olha ali quando ela coloca pra gente dentro dessas possibilidades, hein? Ao uso ou à dependência de drogas. Gente, esse tipo de questão, muita gente erra justamente porque faz essa confusão. Coloca a incumbência que é de um estado ou de um município, trazendo aí como se fosse da escola. Então, sempre a gente vai ficar atento dentro dessas possibilidades. Para essa questão aqui, a gente está cobrando, então, exatamente as vertentes que estão ligadas ao artigo 12. E tá certinho, ó. Realmente, as escolas, elas têm que promover esse ambiente seguro, tá? Ligado, então, à prevenção, enfrentamento do uso e da dependência das drogas. Letra B. Será que as escolas têm que promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática? O que é intimidação sistemática, gente? É o bullying no âmbito das escolas? Certo ou errado, certo ou errado? Gabarito aqui está certíssimo, tá? Cabe sim às escolas a promoção dessas medidas de conscientização. Muitos alunos acabam deixando a escola e o bullying se torna um problemaço. E aqui a gente vai precisar reduzir tudo isso. O que mais, professor, que a gente vai buscar aqui? Notificar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 20% do percentual permitido em lei. E aí, gente? 20%? Certo ou errado, certo ou errado? Gabarito equivocadíssimo. A Lei de Diretriz e Base da Educação, em outro momento, ela já falou 50%. Mas em 2019, a Lei de Diretriz e Base da Educação foi alterada e agora ela fala 30%, ó. Então tá errado aqui. Olha só, realmente o artigo 12 traz essa incumbência, mas com outra porcentagem. Vamos para mais. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Certo ou errado, certo ou errado? Gente, certíssimo, tá? Tem que informar pai e mãe, sendo eles conviventes ou não, e se for o caso, sim, sobre inclusive a execução do PPP, que é a proposta pedagógica da escola. E articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Deve ou não deve, gente, se articular com a família e a comunidade? Também tá certinho, tá? Quando você abre lá o artigo 12, você vai encontrar, tá, pontualmente
12 incumbências. Então, o artigo 12 tem 12 incumbências que os próprios estabelecimentos de ensino devem fazer. Gabarito aqui, ó, deve ser a letra C. Vamos para mais uma? Vamos agora, então, fazer mais uma questãozinha aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Questão agora, ó, que foi feita pela banca BRB Assessoria e Concursos, tá? Lá para a Prefeitura de Senhor do Bonfim, salvo engano, Bahia. Também aplicada agora aqui em 2024. Para professor de Educação Física. Ah, mas eu não sou de Educação Física. Calma que essa questão não é específica, cobrando em Educação Física. Assinale a alternativa que corretamente aborda a função social da escola. Gente, esse tema está presente em tudo quanto é edital. Às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta. Quando a gente fala de função social da escola, a gente vai entender que a escola ela não está ali apenas para poder levar conteúdo para o processo de ensino-aprendizagem. Mas a escola ela tem outras funções às quais a gente deve, então, atribuir. Olha lá. Letra A escola tem a função exclusivamente acadêmica, focada na transmissão de conhecimentos técnicos. Sua contribuição para a formação cidadã é limitada e não está diretamente relacionada ao desenvolvimento de habilidades sociais. A escola não desempenha um papel significativo na promoção da igualdade de oportunidades. Gente, pelo amor de Deus, né? Se eu estou falando da escola hoje, esse item está redondamente enganado. Primeiro, a escola ela tem sim uma função exclusiva, ela tem não uma função exclusivamente acadêmica. Então tira esse exclusivamente aí, tem uma função social, tá? Bom, ela não vai focar na transmissão de conteúdos. A contribuição cidadã não é limitada e ela não está diretamente relacionada ao desenvolvimento de habilidades. E ela não desempenha um papel significativo, não deixa de desempenhar, na verdade, um papel significativo. Letra A está errada. Letra B. A função social da escola está centrada apenas no desenvolvimento das habilidades práticas. Gente, já vamos marcar que está errado isso aqui, né? Centrada apenas no desenvolvimento, já sabemos que está errado. Negligenciando a formação cidadã. Gente, negligenciar, deixar de lado. Não, olha lá. Ó. Seu papel na promoção da igualdade de oportunidades é limitado? Limitado não, é ilimitado. Uma vez que as desigualdades sociais são questões mais amplas e também complexas. O gabarito está errado, a letra B aqui, ó, já marcamos os erros. Letra C. A escola desempenha um papel crucial na formação cidadã, promovendo valores éticos e habilidades sociais essenciais para a vida em comunidade. Ela contribui para a igualdade de oportunidades ao fornecer, aí ele coloca pra gente, ao fornecer educação a todos, mas ainda enfrenta desafios para superar ali, ó, as desigualdades socioeconômicas. E aí, galerinha? E aí? Olha só, cuidado, tá? Quando a gente fala que a escola ela tem um papel crucial na formação do cidadão, até aqui tá ok. Agora, quando fala que ela contribui para a igualdade de oportunidades ao fornecer educação a todos, mas que ainda tem que enfrentar esses desafios, cadê os desafios educacionais aqui? Então, não. Vamos para mais uma? Olha lá quando fala assim pra gente, dentro de cada um desses nossos aspectos. A função social da escola é predominantemente burocrática. Assim que o erro já tá na cara, né? Não é predominantemente burocrático de forma alguma, tá? Tá equivocado isso daí dentro, então, de todas essas nossas ideias. Sua contribuição para a formação cidadã é secundária? Não é secundária e muito menos deixa de possuir um papel relevante. E a letra E diz que a escola é um agente transformador fundamental na sociedade contemporânea, desempenhando um papel vital na formação cidadã do estudante, certo? E no desenvolvimento de habilidades interpessoais, certo? Ela contribui para a igualdade de oportunidades? Sim, enfrentando, olha lá, ó, os desafios sociais. Gente, agora sim, ó, de práticas inclusivas e políticas educacionais progressistas. Gabarito vai ser a letra E. Vamos ver aqui, ó, certinho. Ela resumiu bem o papel da educação. Aí, professor, achava que era a letra C. Olha como a letra E está muito mais completa, né? Olha como a letra E está muito mais de acordo com a educação dentro desses papéis progressistas que a gente traz dentro de todos esses nossos apontamentos. Tranquilo? Vamos para mais uma? Vamos agora para a nossa questão
Questão esta de número 3. Olha só. E espero que a galera esteja acertando aí no chat, hein? Ó, ano 2024, Instituto Avança São Paulo, da Fundação Hélio Augusto de Souza, lá de São José dos Campos, uma prova para orientador. Essa questão aqui vai cobrar o PNE, olha lá. Um importante instrumento legal para a educação básica é a Lei 13.005 do ano de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação. Algumas de suas diretrizes foram descritas a seguir, porém, apenas uma foi elaborada em conformidade com o texto original da referida lei. Assinale-a! Então vamos lá. A gente vai dar uma olhada então aqui nas alternativas e a gente vai buscar a única que está de acordo com o texto original, ó, lá da Lei 13.005 do ano de 2014. Vamos lembrar já uma coisa aqui, tá? Que é bem importante eu trazer para vocês. Este ano, agora de 2024, houve uma alteração do PNE. Bom, inicialmente, o Plano Nacional de Educação ele teria 10 anos de validade. Logo, começou em 2014 e este ano, em junho, o PNE teria que perder a validade. Mas não deu tempo da gente fazer um outro. Na verdade, o poder público não se organizou a tempo, né? E aí, o que aconteceu? O presidente da República sancionou uma lei, depois de passar pelo Congresso Nacional, que estendeu o prazo de validade do Plano Nacional de Educação para até 31 de dezembro do ano que vem, de 2015. Então, o PNE continua caindo em prova, tá? A gente está em fase de elaboração do próximo plano. O próximo Plano Nacional de Educação deve vir ali com objetivos, deve vir com as outras características. Até já dei um spoiler uma vez aqui numa live, 58 metas deve ter. Coisa pra caramba, né? Mas vamos ficar atento com o plano que está valendo hoje. Então, se antes você estava fazendo questões e falava assim, nossa, 2024 vai terminar a validade do PNE, não. Foi prorrogado por mais um ano. Tudo bem? Vamos lá. O PNE ele fala da gente... fala sobre a atenuação do analfabetismo. Gente, atenuar significa o quê? Suavizar, diminuir. E o PNE não quer atenuar, muito pelo contrário, ele quer erradicar o analfabetismo. Descentralização do atendimento escolar? Não quero descentralizar. A gente quer a universalização do atendimento escolar. Não pode faltar vaga para ninguém. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase no controle. Gente, no controle de todas as formas de discriminação, de forma alguma. O Plano Nacional de Educação, lá no artigo 2º, ele fala superação das desigualdades educacionais, com ênfase, tá? Com ênfase. Vou escrever para vocês aqui, ó. Na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então a letra C também está errada. Letra D, promoção do princípio da gestão democrática. Verdade, a gente tem que buscar ali o princípio da gestão democrática, tá? É a única que vai estar correta dentro de todos esses nossos apontamentos. Deve então ser a letra D. E a formação para o trabalho para a cidadania, com ênfase nos valores políticos e sociais. Gente, não. Olha lá, ó, cuidado. A gente tem que buscar sim a formação para o trabalho para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos, tá? Em que se fundamenta a sociedade. Então, várias troquinhas. Ai, William, não lembraria de todas essas. Vai naquela que você tem certeza. Por exemplo, a da gestão democrática não tinha como errar. Falou gestão democrática na educação pública, tá? Que é algo bem recorrente, isso ser cobrado assim em prova. Bom, vamos lá. Vamos para mais uma? Vamos agora para a nossa questãozinha de número 4, quando fala. Segundo a Lei 13.146 de 2015, ó, questão de 2024 ainda, viu? Do Instituto Verbena. Os entraves, os obstáculos, as atitudes e os comportamentos que limita ou impede a participação social das pessoas existentes nas vias e nos espaços públicos e privados aberto ao público ou de uso coletivo são denominados o quê? Ai, professor, nunca vi isso, tá? Gente, isso aqui é quase moda ser cobrado em prova, tá? Provas do judiciário já é obrigado a cobrar.
Provas da educação, algumas estão cobrando, tá? Mas a tendência é que todas passem a cobrar cada vez mais, porque aqui a gente está falando da LBI, a Lei Brasileira da Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, tá? Ela é muito importante e também é chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência traz o conceito de barreiras. O que são as barreiras? As barreiras, gente, são aí, especialmente, tá? A legislação ela traz isso de forma explícita, enquanto barreiras, uma entrave, um obstáculo, uma atitude, até um comportamento que está impedindo a participação social da pessoa com deficiência. Se a pessoa com deficiência não consegue fruir, não consegue o gozo do seu direito, o exercício do seu direito, a sua liberdade, tá? E ó, existem várias barreiras. Vamos ver então, para a gente poder acertar. O que é uma barreira arquitetônica? Quando a gente fala de barreira arquitetônica, você vai lembrar que são aquelas dos edifícios. Pode ser um edifício público ou privado. Lembra de arquitetura, de prédio. Urbanística, você vai lembrar que está fora dos prédios. São aquelas barreiras, aqueles obstáculos, então, nas vias e nos espaços públicos. O que são as barreiras tecnológicas? São aquelas que vão impedir a pessoa com deficiência de ter acesso efetivamente às tecnologias. As locomotivas, gente, o próprio nome já fala, né? A lei não traz esse nome, mas ela, na verdade, traz de transporte. Mas a gente vai lembrar que teria a ver, então, com a locomoção. E a logística, a lei também não traz esta vertente, mas estaria ligada também à própria raiz da palavra. Para resolver essa questão aqui, bem tranquila, porque olha só, ela falou, existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, olha ela ali, ó, só pode ser o quê, gente? Barreira o quê? Urbanística. As provas amam cobrar aqui essa diferença. E aí você vai lembrar comigo. Ó, tá nos edifícios, nos prédios, arquitetura, é arquitetônico. Tá fora dos prédios, nas vias, numa pista, é urbanística. Tem a ver com o lado urbano, organizacional da cidade. Tudo bem? Vamos para mais uma? Vamos para a questão 5? Olha a questão 5. Agora falando de LDB, banca objetiva. A lei número 9394 de 1996, a nossa Lei de Diretriz e Base da Educação, dispõe sobre como o ensino será ministrado, baseando-se em alguns princípios, entre outros como... Qual que é o princípio aí que efetivamente, então, a gente vai pensar dentro das nossas possibilidades? Letra A, igualdade de condições apenas para o acesso na escola? Gente, a LDB ela tem atualmente aí, né, vários princípios, né? Só que cuidado, tá? Cuidado. Quando a gente vem trazer essa ideia, não vai ser da igualdade de condições apenas para o acesso na escola. Mas a gente vai estar falando da igualdade de condições, tá? Cuidado com isso aí. Igualdade de condições para o acesso e também para a permanência. A letra A, então, já está equivocadíssima dentro dos 14 princípios da nossa LDB. Liberdade de aprender, ensinar, o que mais? Pesquisar, assim como para divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, certinho, gabarito letra B. Individualismo de ideias e concepções pedagógicas, pluralismo de ideias, gente. E gestão teocrática. Não, a gente fala de uma gestão democrática e não teocrática. Gabarito aqui, ó, letra B de bora ser aprovado, né? Gente, vocês estão bebendo água? Vocês estão gostando da aula? Porque, ó, eu fiz questão de trazer só questões atualizadíssimas. A gente vai fazer mais questões aqui, ó, mas todas caíram esse ano, pra vocês entenderem qual que é a técnica que está sendo utilizada esse ano, independente da banca, o que está atualizado, o que não está. Não adiantava, né? Eu fazer toda aquela explicação inicial para vocês e trazer questões que não estão valendo, ok? Olha lá, ó. Bom, a avaliação, questão da FGV, tá? Prefeitura de Caraguatatuba. A avaliação, sendo parte de um processo maior, deve ser usada tanto no sentido de um acompanhamento do desenvolvimento do estudante, como no sentido de uma apreciação fina sobre o que este estudante pôde obter em um determinado período, sempre com vistas a planejar ações educativas futuras. Além da avaliação diagnóstica, há a avaliação que acontece ao longo do processo, com o objetivo de reorientá-lo. Olha lá, de reorientá-lo. E o que mais, professor? Ele ainda coloca assim pra gente. E a avaliação que ocorre ao final do processo, com a finalidade de apreciar o seu resultado. Galerinha, perceba uma coisa que ele falou, ó, vou grifar aqui.
Ele falou que é uma avaliação que acontece durante. Que avaliação que é essa? Horas. É a avaliação formativa, processual. Depois ele falou de uma avaliação que acontece ao final. Que avaliação que acontece ao final? Somativa. E agora ele falou, ó, quer saber o nome das duas respectivamente? Formativa e somativa. Gabarito letra B de bora ser aprovado. Olha aí, gente. Tranquilo? Vamos para mais uma, então. Vamos agora para a nossa questão de número 7. Questão 7 fala assim. Questão da banca Sebrasp, viu? CESP-Sebrasp 2024, Prefeitura de Camaciri. Olha lá. A pedagogia de projetos é uma estratégia pedagógica que incentiva a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. A respeito desse tema, é correto afirmar que... Vamos lá, então, para a gente poder buscar cada um desses entendimentos. O que está correto a gente afirmar dentro de todas essas nossas possibilidades e dentro de todas essas nossas vertentes? Letra A. A transdisciplinaridade, ela ocorre quando as disciplinas deixam de trabalhar seus conteúdos isoladamente e focam no tema do projeto? Gente, certinho. Transdisciplinaridade significa exatamente isso. As trans significa romper os muros, romper as fronteiras. E agora as disciplinas todas vão trabalhar uma temática em comum, vão focar em um projeto. Olha lá, a interdisciplinaridade acontece quando cada professor trabalha em sua disciplina isoladamente? Não, não é isoladamente, porque os professores devem interagir uns com os outros. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade só podem existir dentro do ambiente escolar. Não, gente, as duas podem acontecer fora do ambiente escolar. A transdisciplinaridade é a valorização de cada disciplina em seus conteúdos particulares. Não, a transdisciplinaridade é o rompimento das fronteiras e das barreiras. E a interdisciplinaridade é a extinção das disciplinas em função de temas gerais. Extinção? Não, muito pelo contrário, tá? As disciplinas vão continuar existindo. Gabarito aqui só pode ser a letra A. Ó, gente, vamos imaginar que um professor fale assim, uma escola, né? Vamos trabalhar o tema aqui nos pedagógicos. A gente fala assim, vai entrar agora o mês de outubro, que é mais quente ainda. Vamos falar de sustentabilidade nas lives, porque o mundo está precisando falar disso. E a gente vai passar uma semana inteira falando aqui. Professor de português, professor Gustavo, professora Suzeli Dieca, nós professores de pedagógicos e os outros professores também. Todo mundo vai falar sobre essa temática. Isso é interdisciplinaridade. As disciplinas continuam existindo, mas a gente tem um tema em comum. Antes, a gente vai falar lá no nosso grupo do WhatsApp. Vamos falar de sustentabilidade, gente. Vamos fazer a dinâmica X, vamos trabalhar o texto Y. Isso é inter, tá? Agora, trans é quando rompem as barreiras e as fronteiras e tá tudo junto, tudo emaranhado, assim, ó. A trans tá acima daí da inter, quando a gente vem falar sobre essa ideia de organização, tá? As duas são entendidas como abordagens teórico-metodológicas, tá bom? Vamos para mais uma? Vamos agora para a nossa questão de número 8. Olha lá. Banca VUNESP. Alguém de São Paulo aí? Logo após receber laudos médicos atestando a surdez de seu filho de 1 ano de idade, uma família passou a informar sobre o direito que a criança teria em sua escola. Bom, com base no capítulo 5A da Lei número 9394 de 1996, a família concluiu corretamente que a previsão legal de oferta de educação bilíngue a estudantes surdos. E aí, o que acontece? Letra A. Está sujeita à opção pela família quanto à modalidade no momento da matrícula? Gente, é assim, viu? É uma opção? Não. Ela está sujeita à disponibilidade só se a escola tiver recurso? Também não, gente. Ó, é a de competência das escolas especializadas no atendimento do quê? Das pessoas surdas. É isso mesmo, gente? Vai trazer pra gente essas competências assim tão atribuídas? Não. E a letra D diz que tem início, tá? Ao 0 ano, na educação infantil, ok? E se estende ao longo da vida. Gente, o estudante, né, essa criança aí que a gente está falando, é, sem sombra de dúvidas, público-alvo da educação especial, beleza? É público-alvo da educação especial. Sendo público-alvo da educação especial, a gente vai lembrar que é uma modalidade transversal.
a todos os níveis, todas as etapas e também todas as modalidades. Belezinha, 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 belezinha? Então o gabarito aqui vai ser a letra D. As provas amam perguntar isso. Quando é que ela começa, quando é que ela termina, tá? Ó, tem início no ensino fundamental 1 e se estende. Não, ela começa então, ó, desde lá da creche, tá? Começa desde lá de a creche e vai até, ó, o final da vida. É uma modalidade transversal. Belezinha, belezinha, belezinha? Vamos para mais um? Vamos agora para a nossa questão de número 9. Questão 9 fala assim. O parágrafo 1º do artigo 9º da nossa LDB, da Lei 9394 de 1996, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela prevê a existência do Conselho Nacional de Educação. Bom, sobre este, é correto afirmar que, letra A, tem funções normativas e de supervisão na estrutura nacional? É isso mesmo, gente? Tem funções normativas? O Conselho Nacional de Educação, sim, ele publica normas. Por exemplo, a BNCC, as diretrizes curriculares nacionais, tá? Tudo isso está pautado dentro de cada uma dessas nossas vertentes. Tá certíssimo, tá? O que mais, professor? Que a gente também vai pensar dentro de todas essas nossas possibilidades, assim, então, mais amplas. Temos aí, ó, atua no âmbito da educação básica, tendo a CAPES como sua equivalente na educação superior? Não, gente, a gente vai ter, dentro do Conselho Nacional de Educação, a Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior. Tem por responsabilidade credenciar estabelecimentos e também cursos. Não é ela quem faz isso. Ocupa a mais elevada instância hierárquica na gestão federal, temos o MEC para isso. E deve se reunir bianualmente, salvo em convocação extraordinária? Não, a periodicidade é outra, tá? Gabarito aqui, letra A. E ó, lembrem-se disso. Muitas provas perguntam, quem é que fez a BNCC? Aí as diretrizes curriculares nacionais? A resposta está aí. CNE, o Conselho Nacional de Educação. O órgão que presta assessoramento direto ao Ministério da Educação. Tudo bem? Vamos para mais uma. Olha a questão de número 10, quando fala assim. De acordo com a resolução número 6 do ano de 2012, a educação profissional técnica de nível médio poderá ser desenvolvida. Eita ferro. E aí, hein, gente, como é que ela pode ser desenvolvida? Isso aqui costuma cair muito em prova, tá? Educação profissional técnica de nível médio. EPTNM. O que é isso? Educação profissional técnica de nível médio. Ela pode acontecer de duas formas. Articulada. E ela pode acontecer subsequente. Oxe, William, só essas duas? Só essas duas. Só que presta atenção, articulada, eu vou grifar o I e o C. Articulada é aquela que é junto com o ensino médio. O aluno está fazendo o ensino médio e está fazendo a educação profissional. Subsequente é aquela que é depois. O aluno terminou o ensino médio e agora ele vai fazer a educação profissional. Só que a articulada tem um I aqui. I de integrada. Tem um C aqui, ó. C de concomitante, tá? Integrada, quando o aluno tem uma matrícula e sai com um certificado. Concomitante, o aluno tem duas matrículas e sai com 2 certificados. Oxe, William, como assim? Gente, de manhã o aluno está fazendo o ensino médio. À tarde ele está fazendo a educação profissional numa outra escola. Inclusive, ele vai ter 2 certificados diferentes. Se ele desistir de um, ele não está desistindo do outro. E isso, então, significa que é a concomitante, não é integrada. Agora, se é a mesma proposta pedagógica, se ele desistir do ensino médio, ele está desistindo da educação profissional, aí é integrada. Belezinha? Então, são essas vertentes aqui que a gente vai colocar. Para acertar essa questão aqui, ó, podemos, então, lembrar aqui quais são as formas que ela pode acontecer? Na forma articulada e na forma subsequente. Gabarito, letra B de bola. Gente, essa nossa aula de hoje, eu gostei muito,
Eu acho que, inclusive, deveria ter aula todo sábado. O que vocês acham disso, né? E, ó, essa aula valeu muito a pena para quem está começando, para quem está precisando reaquecer os motores, estava estudando e parou. Muita gente fala assim, eu tô perdido, eu não sabia nem por o que eu tinha que fazer. Então, aquele início já valeu pra caramba. E ainda resolvemos questões atualizadas. Muita gente fala assim, William, me falta, sabe o quê? Uma noção de para onde é que eu vou. E é por isso que a gente faz essa live, né? Para te ajudar a ter noção do caminho que você precisa trilhar. Antes de encerrar a live, eu queria só dizer que, enfim, vocês devem estar vendo aí nas redes sociais todas um monte de gente bombardeando vocês de mensagens falando, semana do cliente, né? E realmente está rolando aí a semana do cliente, que é essa semana aí. No entanto, aqui nos pedagógicos, a gente se reuniu e a gente pensou o seguinte, os nossos clientes são os nossos alunos que se tornarão servidores. O que a gente pode fazer por esses alunos? Qual que é o curso que vai ajudar as pessoas que estão começando, aquelas pessoas que estão travadas, que estão precisando retomar, não é? E a gente pensou, e até o porquê do início da live foi muito pensada nisso também, trazer uma noção básica para que você possa otimizar o seu tempo. Então, o que a gente fez? A gente pegou este curso aqui, ó, de noções básicas. Gente, presta atenção, tá? Porque esse curso, ele vale para qualquer concurso da área de educação, tá? Tem o professor Carlinhos, é claro, tem a parte de teoria, tem a parte de exercícios, tem aulas ainda do professor Jefferson de informática, tem português com a professora Dai, tem matemática com o professor Carlos Brobo, tá? O William não vai cair matemática no meu. Ok, foque nas outras partes, tá? Mas são diversas aulas. E, ó, semana do cliente, aproveitem, tá? de R$ 7,86. Gente, eu não sei fazer as contas, porque eu sou ruim em matemática, mas eu acho que fica menos de R$ 50, tá? 7 de 7,86 ou por aí. Mas, ó, aproveite, porque é um curso redondo, fechadinho, com noções básicas, tá? Você vai sair ali sabendo português, sabendo pedagógico, sabendo legislação e ainda sabendo informática e matemática. É uma excelente oportunidade de você começar com o pé direito. Joses, a gente tem QR Code, não tem? Porque essa oferta ela é limitada, tá? Mas você que tá com a gente aqui no sábado ficou sabendo em primeira mão. É só você, ó, escanear o QR Code do lado de cá, na verdade, né? E aproveitar o seu sabadão para já começar a estudar. Não adie o seu sonho, tá? Essa oportunidade de começar agora. Um beijo, um abraço, se cuidem e até mais. Um beijo, ó. Tchau, tchau.